Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a história da Rainha Lila. Essa história é muito interessante porque ela não está no Ramayana. Inclusive, ela surge na literatura muitos anos depois da composição do próprio Ramayana. Mas tem um momentinho ali da história do Ramayana, que é o momento em que Vishvamitra vem até o Ayodhya e pede para Dasharatha que seus filhos ainda adolescentes, Rama e Lakshmana, acompanhassem ele para a floresta para lutar contra os Asuras, contra os Rakshasas que estavam infernizando seus rituais. E nesse momento na história do Ramayana, Vaishista, que é ali como um conselheiro do rei, um conselheiro de Dasharatha, tranquiliza o rei que ficou muito tenso porque ele havia prometido para Vishvamitra que concederia o seu desejo e ao mesmo tempo esse desejo gerou muitos conflitos para Dasharatha, porque ele iria então permitir que seus filhos, que ele considerava ainda crianças, né, partissem para a guerra. Então, Vaishista, como conselheiro do rei, tranquiliza Dasharatha nesse momento e diz para ele: pode ficar tranquilo porque eu prepararei Rama para a batalha, né? E a história segue, a história continua, né? Como nós observamos, Rama segue então para a floresta com Vishvamitra para a batalha e tem a sua primeira batalha, rapidamente consegue liquidar todos os demônios ali que estavam infernizando os deuses e os homens da floresta. E esse momento da história em que Vaishista diz para Dasharatha que vai instruir Rama para que ele possa combater os Rakshasas na floresta, deste momento surge um livro, e esse livro é o Yoga Vaishista, que é um livro que aparece na literatura já há alguns anos à frente, mas ele é um momento da história do Ramayana, que não está no texto do Ramayana, mas que naturalmente é inserido ali, sem que o texto todo seja alterado, né? Assim como nós temos aí o Bhagavad Gita sendo inserido posteriormente dentro do Mahabharata, sem alterar o percurso da história, né? Então é muito interessante isso. E esse é um tratado de yoga. Yoga Vaishista é um tratado de yoga. Afinal, Rama significa justamente o ser humano, né? O ser humano que está aqui, que precisa de alguma forma redescobrir a sua natureza. E o yoga é a filosofia, é esse estado de reconexão, é justamente relembrar-se de quem você realmente é. É a saga de Rama. Então ali inicia os ensinamentos, né? A partir do momento que aquela criança se torna adolescente e precisa então enfrentar a vida, iniciar todo o processo de enfrentamento e transcendência na realização do seu dharma, transcendência na direção do seu próprio eu. Então ele recebe de Vaishista os primeiros ensinamentos do yoga. E essa literatura é bem interessante. Eu trouxe um texto que está dentro do Yoga Vaishista, ou seja, esse texto não é do Ramayana, é um texto que vem bem lá na frente, mas que mostra para a gente um pouquinho dessa ideia, a ideia do fractal, a ideia de uma consciência dentro de uma consciência e estados de consciência que na verdade são parte integrante de uma consciência una, né, de uma consciência que permeia, que está e que é tudo, né? Então é muito interessante a forma como isso é colocado como uma história dentro de uma história, dentro de outra história, e eu trouxe essa história dentro dessa história do Ramayana para vocês nesse momento. A história é da Rainha Lila.
Vaixista conta para Rama a história do rei Padma e sua rainha Lila, um casal perfeito de pessoas devotadas ao bem. Um dia Lila pensou: amo meu marido mais do que o ar que respiro. Como é possível que ele possa se tornar eterno, sem ser suscetível ao envelhecimento e à morte? Como posso viver com ele por milhares de anos? Vou consultar os sábios, que certamente me dirão como podemos evitar a morte. E então, tendo apresentado reverências aos sábios, perguntou então a eles como obter a imortalidade. Eles, no entanto, afirmaram que atos de penitência poderiam conquistar resultados temporários, os siddhis, mas que nenhuma ação levaria à imortalidade. Diante desta informação, ela cogitou que se houvesse um meio de fazer a alma do marido permanecer junto a ela por toda a eternidade, ela já ficaria feliz. E assim pensando, iniciou uma série de práticas em atenção à deusa da sabedoria, Sarasvati, com vistas a obter esse seu desejo. Ela jejuava comendo apenas a cada 3 noites, prestava reverências aos deuses, aos sábios, aos brahmanes, ao guru e banhava-se em água sagrada. Praticava caridade, meditava e fazia penitências. Assim o fez por muitos dias com perfeita disciplina. Sarasvati, satisfeita com as austeridades da rainha, surgiu diante dela e perguntou quais seriam os seus desejos. A rainha então fez 2 pedidos. O primeiro era de que seu marido, após a morte, não se afastasse da sua residência. O segundo era o de que a deusa aparecesse e lhe desse capacidade de vê-la. Os 2 desejos foram atendidos, e a deusa desapareceu como uma onda no oceano. A roda do tempo girou, e um dia a vida se retirou do corpo do rei para desespero da rainha. Mas a deusa Sarasvati apareceu e a confortou, dizendo: cubra seu corpo com um punhado de flores. Elas não murcharão, e nem ele morrerá de fato. Você o terá de volta. Sua alma não abandonará a vastidão do espaço dentro da sua residência. A rainha cobriu o corpo com flores e perguntou à deusa: onde reside meu marido agora? O que ele faz? Leve-me para ele, que não consigo viver longe da sua presença. E a deusa respondeu: existe o Titakacha, o Tidakasha e o Bhutakasha. O Tidakasha é o mais sutil que os demais. O Tidakasha é a percepção que se aloja no espaço entre 2 percepções objetivas que se sucedem. Se você for capaz de fixar no Tidakasha sem produzir outro pensamento, você alcança um estado de plenitude e paz. Sem dúvida. Pela compreensão de que este mundo não existe, você alcança esse estado, para o qual vou te levar agora como um presente meu. Vaixista disse. Após dizer isso, a deusa se retirou para o seu palácio celestial e Lila se observou no Tidakasha, abandonando a gaiola da mente e alcançando o voo. Ela se aventurou na vastidão de espaço de sua própria residência. Ali mesmo, ela viu seu marido como um soberano, feliz, regendo muitos outros reis, assentado num trono,
e era glorificado em cânticos. Os Brahmanes e rishis se reuniam na entrada leste da sua mansão. Na entrada norte havia cavalos, carruagens, elefantes e mais. A entrada sul estava cheia de donzelas de olhares encantadores. Ela se juntou imperceptível àquela assembleia. Ela ficou surpresa ao perceber que a cena repetia o que ele já havia visto em sua própria vida, mas agora modificado com algumas outras pessoas que ela não podia reconhecer. Ela via o seu rei quando havia recebido o trono do pai aos 18 anos. Confusa, ela chamou pela deusa e se viu embora na terra diante do seu trono divino. E então Lila perguntou: como é possível que o diva do meu marido tenha transmigrado para outro mundo de criação ilusória? A deusa esclareceu então que, em razão das memórias anteriores, este mundo ilusório havia emergido e que agora um novo mundo se formara em razão das memórias atuais. Explicou também que em algum lugar do Tidakasha existe um salão aberto, que é vasto como um espaço e oculto por sua cor azulada. Meru é um pilar deste salão, que tem Indra e suas mulheres esculpidos no pilar. E as pessoas são como formigas no barro e nas montanhas que estão nos cantos do salão. Este salão é a residência de um Brahmane, que viveu muitos anos e teve muitos filhos. A trave do teto de sua cabana é o caminho dos ventos, e os carros divinos são térmitas dessa madeira. Os siddhas e rishis celestiais são abelhas, voando por todos os lados. Devas e asuras são as crianças sapecas fazendo as travessuras. Em algum canto daquele salão há uma montanha, em cuja escarpa está a vila chamada Girigrama. Nesta vila reside um Brahmane versado nos Vedas e devotado a Agni. Tem muito gado e, sem medo do rei, recebe e entretém pessoas de todas as camadas sociais. Não é vashista, mas em tudo se parece com ele e tem até o mesmo nome. Sua esposa também é Arundhati. Esse Brahmane um dia viu um rei seguido pelo vale abaixo com sua pomposa comitiva em uma expedição militar. E então pensou: quando serei rei, com o meu poder se estendendo por todas as direções e desfrutando dessa parafernália de tropas e etc. Perseguido por esse desejo a partir de então, este Brahmane até a sua velhice. Quando ele estava adoecido e próximo da morte, sua esposa também pediu à deusa que ele não deixasse o espaço daquele salão, que era sua residência. Com a morte deste Brahmane, sua esposa, entristecida, definhou até a morte. Isso aconteceu apenas há 8 dias, e os filhos deste casal ainda vivem naquele lugar. Esse Brahmane se tornou Padma, seu rei. E Arundhati é você, ó bela rainha. Vocês dois são Shiva e Parvati, descidos à terra e governaram este reino até agora. Assim a deusa explicou a natureza ilusória da criação anterior, da atual e da seguinte para a rainha atônita. Tudo, segundo ela, se passava no Tidakasha. No momento em que separa um pensamento do outro, o eterno presente entre passado e futuro, num tempo ilusório,
que não existe. A rainha então chega a pensar que a Deus está mentindo, por considerar inaceitável aquela imagem do seu mundo. Mas a deusa reafirma suas palavras, dizendo que o diva daquele Brahmani está apenas no Akasha. O reino de Padma está no Akasha, e o observador deste mundo está apenas no Akasha. A memória de vocês dois sobre o passado foi apagada e uma imagem diferente se apossou das suas mentes. Senhora, a morte é como um sonho, em que a memória do estado de vigília estivesse totalmente ausente. Este mundo está em nossa mente, como a imagem está no nosso espelho. Criança, continuou ela, esses mundos e mundos dentro de mundos, que são meras percepções, existem dentro do átomo diminuto, dentro de divas e dentro da consciência. Lila pergunta como é possível que ela tenha vivido uma vida inteira se morreu há apenas 8 dias. A deusa explica que após o esquecimento produzido pela morte, o diva se envolve com toda uma série de coisas diferentes. Uma nova ordem de tempo e espaço se estabelece. A rainha então pede para ser levada à residência do Brahmani. A deusa diz que para isso ela precisa abandonar a identificação com o corpo presente e se tornar um puro ser. Quando a mente é libertada das vasanas, ela se torna sutil e todos os mundos podem ser alcançados. Atendendo à orientação da deusa, Lila se dedicou por uma noite à contemplação de Brahma e à percepção da inexistência deste mundo. E então alcançou Samadhi. Na forma de Purutiti, ela e Sarasvati vaguearam pelos mundos na forma de Akasha, levadas pelo fluir do Ganges celestial, num espaço povoado por yogis, siddhas, devas e asuras. Elas alcançaram a morada do Brahmani. Dotada dos poderes de uma deusa, Lila quis que os parentes do casal falecido vissem as duas como mulheres bonitas e comuns. O filho mais velho do casal, ao vê-las, as reconheceu como Lakshmi Gauri e ofereceu-lhes flores e pediu que elas removessem a tristeza que os acometia. Lila concedeu essa graça ao seu antigo filho. A deusa disse a Lila: a verdade que tinha que ser vista sobre Brahma você já viu. Que mais deseja conhecer? Lila percebe que era capaz de relembrar todas as suas formas anteriores, desde que emanara de Brahma. Conversando, as duas senhoras retornaram aos aposentos reais, onde o corpo do rei jazia coberto de flores. De lá partiram para o novo reino do seu falecido rei, onde um inimigo invadia brutalmente o seu território. As trevas da destruição se espalhavam pelo território, enquanto o bondoso rei e seus ministros, após mais uma violenta batalha, deliberavam sobre as ações a serem tomadas no dia seguinte. Ao adormecer o rei, Lila e a deusa entraram pela janela de seus aposentos como uma brisa perfumada de flores. Sentindo o perfume, o rei despertou como se houvesse bebido um ármita e viu ali as duas yoginis assentadas em seu quarto. Ofereceu flores a elas.
Sarasvati inspirou um dos ministros para que recitasse a linguagem do rei Vidurata, que foi comparada a Gurra, o filho Gauri. O rei havia assumido o trono com apenas 10 anos de idade. Após a recitação, a deusa tocou sua fronte e ele se lembrou das suas vidas anteriores e se recordou de ter morrido há apenas um dia, apesar de ter vivido já 70 anos nesse novo nascimento. Sarasvati explica para ele que ele vive apenas no mundo da sua própria criação, moldado pelo desejo que nasce em seu coração. Mas, na verdade, ele nem nasce nem morre, mas é pura consciência, residindo apenas em si mesmo. Quem tem a mente impura e não percebe o si mesmo, esse acredita firmemente que o mundo é verdadeiro e vive preso a essa crença e a esses mundos transitórios. Após revelar essas coisas ao rei, a deusa se despede, mas o rei lhe pede: ó deusa, quando vou deixar este mundo e retornar ao corpo de Padma? Nesse instante, porém, os mensageiros invadem o quarto real em alvoroço para informar que o inimigo estava destruindo a cidade. E em seguida é a jovem rainha que entra com seu séquito, fugindo da perseguição do inimigo que invadira seus aposentos. O rei então apresenta Lila, sua rainha, para as duas senhoras, como sendo uma devota delas, e pede a proteção para ela. Em seguida, parte para a batalha. Lila viu uma outra rainha Lila, idêntica a ela, e então ficou espantada. A história é explicada para ela e informa que seu rei voltará ao corpo de Padma. A nova Lila, então, pede para ser levada em corpo para onde seu marido for após a morte. Enquanto a batalha prossegue feroz, as mulheres conversam. Sarasvati diz que, apesar do valor de Vidurata, o inimigo pediu mais pela vitória e será atendido. E assim acontece, com a derrota do rei que morre, apesar da sua superioridade na batalha. Chegando aos aposentos de Padma, a primeira Lila percebe que a nova Lila já se havia transportado para lá, mas não vê o seu próprio corpo. Seus serviçais, ao vê-la em Samadhi, acreditaram que estivesse morta e a cremaram. Mas ela se faz visível para o casal em seu corpo sutil e faz companhia à nova esposa. O rei, antes falecido, desperta. Os novos fatos são revelados a ele. E os três, libertos em vida, vivem felizes e não voltam mais a nascer neste mundo de ilusão. E assim nós finalizamos a história da Rainha Lila, uma rainha que percebeu que todos os acontecimentos acontecem dentro da gente, são perspectivas que partem dos nossos desejos, emanam dos nossos pensamentos, e a nossa essência nunca morre, é divina, é sagrada, está em tudo e é tudo. Namastê.